Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É muito bom recebê-los em nosso canal. Pedimos que se inscrevam e cliquem o seu joinha, ajudando-nos a levar o conhecimento da Sagrada Escritura a todos os que precisam conhecê-la. Gostaria de explicar que na Igreja Católica há 3 ciclos litúrgicos, chamados anos A, B e C, um para cada ano sequencial. Ao fim dos 3, teremos basicamente lido a Sagrada Escritura inteira. O ano litúrgico, cada ciclo, se move através da vida de Jesus, seu nascimento e as circunstâncias que se seguem, o ministério público, o anúncio que faz de que voltará, que se chama parousia, a paixão, morte, ressurreição e ascensão. Cada ciclo termina com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E o seguinte ciclo inicia com o tempo do Advento, em preparação ao Natal de Jesus Cristo, Senhor. O tempo do Advento começa com profecias da primeira vinda, o primeiro Advento de Jesus. E também aponta para o fim dos tempos, quando Jesus virá novamente. Queremos olhar hoje para o Cristo Rei na perspectiva de São Paulo. Paulo coloca o Cristo Rei no cenário escatológico da segunda vinda do Cristo glorioso. É uma passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 26 e 28. Ouçamos. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Quando Paulo usa a imagem dos primeiros frutos, das primícias, dizendo que Jesus é a primícia, está utilizando uma imagem da agricultura, da experiência judaica do dia a dia e também do Antigo Testamento, e utiliza essa imagem como uma metáfora do julgamento final. Os primeiros frutos são uma parte da colheita do trigo, do milho, dos grãos em geral, que acontecia na primavera, ou das uvas, ou o que for, que acontecia no outono. No livro do Êxodo, capítulo 23, verso 19, Deus ordenou que seu povo lhe oferecesse os primeiros frutos da colheita. Antes de começar a comer esses frutos, ou a transformá-los em farinha, por exemplo, o povo colhia e levava para um sacrifício no templo. Havia até a festa das primícias, e essa oferta equivalia ao dízimo, um ato de ação de graças, de reconhecimento por tudo que Deus propicia ao homem, além de ser um ato de fé. Se a Deus fossem dados os últimos frutos, depois de ter sido garantido o alimento e pagas as contas, não se estaria confiando em Deus, assumindo o risco de depender dele. Então Paulo compara esses primeiros frutos com a ressurreição de Cristo. A cruz é a oferta, o sacrifício oferecido a Deus, ao Pai, por Jesus. Como a fumaça do sacrifício subia até Deus, Cristo ressuscitado subirá ao Pai na sua ascensão. Há uma analogia ao mistério pascal, uma imagem da paixão, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, que culminará com a ressurreição dos mortos no último dia. Jesus é a primeira oferenda e nós somos o restante da colheita. Essa é uma imagem poderosa que inclui inclusive um caráter cósmico. Normalmente se pensa na ressurreição como uma prova da divindade de Cristo ou de sua messianidade, mas não se esgota aí a ressurreição do Senhor, que aconteceu no que poderíamos chamar de o meio dos tempos.
Ela contém também o que Deus ainda tem para a humanidade e acontecerá no fim dos tempos, para todos os que estiverem em Cristo. Para os judeus, acostumados com os estágios da colheita na sua vida agrícola e com a oferta das primícias, a imagem de Paulo é uma analogia perfeita. A oferta das primícias acontecia na sequência da Páscoa, mas havia uma outra festa das colheitas, 50 dias depois, como uma nova oferenda a Deus, justamente em Pentecostes. É uma espécie de paralelo entre a oferta de Jesus ao Pai na Páscoa e a reunião das nações, da igreja formada por todas as nações, que acontece em Pentecostes, quando todos ouvem Pedro falar nas suas próprias línguas. Essa oferta era oferecida em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Paulo usa as estações e suas festas, tão familiares aos judeus, para explicar o mistério da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos como fases da colheita. Para nós é mais difícil captar a analogia, porque principalmente no Ocidente não estamos muito conectados com esses ritmos em nossa vida em cidades, nas sociedades industrializadas. A seguir, Paulo utiliza uma comparação entre Adão e Cristo. Como por um homem veio a morte, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Está no versículo 21. Adão é o primeiro homem, como vemos em Gênesis 1. Jesus Cristo é o novo Adão, o último homem. Em suas inúmeras cartas, Paulo fala sobre estarmos em Cristo. É uma das suas fórmulas teológicas. Ele vê a igreja como o corpo místico de Cristo, e sua maneira favorita de expressar isso é falando sobre estar em Cristo. É a noção de que, tendo fé, sendo batizada, a pessoa está em Cristo. Está em uma nova realidade, pertencendo ao corpo de Cristo. Aqui, Paulo acrescenta uma nova dimensão, dando um senso místico a Adão. Aqueles que estão em Adão pertencem à humanidade corporal do primeiro pai, e como ele morrerão, porque Adão trouxe a morte pelo seu pecado. Em Cristo, tudo será novo. São duas esferas da realidade que se comunicam, a antiga e a nova criação. Refletem a ideia judaica deste mundo e do mundo que há de vir. O apóstolo tenta fazer o povo entender o significado da ressurreição. Por isso, fala em uma ordem. Primeiro ressuscitou Cristo, como primícias da colheita de Deus. Quando ele voltar, ressuscitarão aqueles que pertencem a Cristo. Agora se vive entre as duas realidades, no mundo de Adão, do pecado e da morte, a realidade visível, porém estando também e realmente em Cristo, a realidade invisível que nos chega por nosso batismo e que nos faz vivos em Jesus. Um outro aspecto que precisamos reconhecer na lição de Paulo é que, se Cristo é a primícia com sua ressurreição, a ressurreição dos seres humanos, no dia final, será assemelhada a dele em nossos corpos, que também serão revestidos de uma certa glória. Agora, então, chegamos na outra imagem, a do reino. Na parousia de Cristo, na sua segunda vinda, será o fim, diz o apóstolo. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus menciona: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E continua esclarecendo que uns irão com ele para o céu, e outros irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Isto é, ao que chamamos de inferno, o estado de eterna separação de Deus pelo pecado de que não houver arrependimento. Nessa mesma ocasião, explica Paulo, Cristo entregará o reino ao Pai, depois de ter destruído toda a autoridade e poder deste mundo. Ele já reina aqui e agora, e isso se manifestará plena e abertamente quando colocar todos os inimigos sob seus pés. A palavra grega de que Paulo se vale é basileia,
Jesus a usou repetidamente nos evangelhos ao falar do reino de Deus. É uma palavra muito mais forte do que reino dos céus, embora normalmente nós igualemos as expressões. Um reino tem muitas dimensões. Por exemplo, podemos pensar na nação brasileira, o Brasil, como o grande território do nosso país. Porém, também na nação brasileira como o povo do Brasil. Quando fala no reino e entregar o reino ao Pai, Cristo fala nesta segunda dimensão, levar para o Pai todos os que estão nele, Cristo, que dependem dele, são o seu reino e serão entregues como oferenda ao Pai, como era a colheita final de Pentecostes. Paulo reúne duas imagens, a do templo e a do dia final. Todos os povos da terra serão reunidos diante de Cristo e ele separará uns dos outros. Segundo Mateus 25:32, esse é o momento do juízo final. Nesse tempo, Jesus Cristo terá destruído todo inimigo, todo poder e autoridade. Na linguagem de Paulo, como vemos de outras passagens de suas cartas, poder e autoridade são os poderes e autoridades deste mundo, em alguns textos, e também os poderes angélicos do mal, o diabo e seus anjos decaídos, que governam este mundo pelo pecado, perseguindo o povo de Deus. Tudo estará aos pés de Cristo, as forças visíveis e as invisíveis, e ele reinará soberanamente sobre tudo o que existe. Há aí uma alusão ao Salmo 109, em que Davi proclama: assenta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o escabelo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião seu cetro poderoso. Dominarás, disse ele, até no meio dos teus inimigos. Jesus aplicou este salmo à ascensão do Filho do Homem, como costumava chamar-se. É o paradigma bíblico para o reino soberano de Cristo, que dominará não apenas nesta terra, como por toda a eternidade. A palavra reino, Basileia, no primeiro século, é a mesma usada para referir o Império Romano. O imperador é aquele que governa sobre todo o reino, incluindo as outras nações que estão sob seu poder. Assim, quando Paulo descreve Jesus como o rei que reinará sobre toda autoridade e poder, o está revelando, como aliás todo o Novo Testamento faz, não apenas como aquele que reina sobre o reino dos céus, mas sobre aquele que é o imperador, o rei do universo, de toda a criação, de todo o cosmos. De fato, a missão que o Pai deu ao Filho não foi somente de salvar as pessoas do pecado, mas de conquistar o universo inteiro e levá-lo ao Pai. O vasto Império Romano dominava o mundo conhecido. A Inglaterra tinha um enorme império estendido a tantas as nações. Assim, a Igreja de Cristo é o reino de Deus ativo na terra, e sua missão é conquistar o mundo todo, submetendo-o ao Senhor, Jesus Cristo, o Rei do Universo. Podemos dizer que a solenidade de Cristo Rei é colocada no final de cada ano litúrgico, porque a Igreja nos lembra da finalidade última de sua missão, que é a nossa como Igreja, a de conduzir tudo a Cristo. Como Ele mandou: ide e fazei discípulos meus todos os povos. Cronologicamente, na passagem, há uma frase a enfrentar que pode trazer alguma dificuldade. Quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas. Santo Tomás de Aquino, no seu comentário à primeira carta aos Coríntios, explica que, aqui, trata-se de Cristo segundo a sua humanidade submeter-se ao Pai. Não há qualquer erro cristológico que negasse a divindade de Cristo e sua igualdade ao Pai. O próprio Cristo, uma vez, como narra João no capítulo 14, verso 28, disse que o Pai era maior do que ele. Ali também estava se referindo à sua humanidade. Porque o mesmo João, no capítulo 10, narra que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ou ainda, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou, a mesma expressão com que o Pai revelara a Moisés, no episódio do encontro na sarça ardente, quem era. Por frases como esta é que Jesus foi atacado por estar reclamando a igualdade a Deus. Jesus tem uma natureza humana finita
e a natureza divina, ilimitada e eterna, perfeitamente unidas na única pessoa do Filho. Foi isso a encarnação. Especialmente em João, em certas ocasiões, Jesus se refere à sua natureza humana e em outras à sua natureza divina, desvelando para nós esses mistérios. Finalmente, nos perguntemos o que significa quando Cristo entregar tudo ao Pai, Deus será tudo em todos. Significa que Deus será a vida e a salvação e a glória de tudo, todas as coisas e todos os seres humanos. É o que todos desejamos do fundo de nosso coração, a última ação da salvação que Jesus nos adquiriu pelo eterno abraço da Trindade. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. E não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.